Uma boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa amada Igreja Global de Adoração a Deus, a GAD e GAD, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, onde ministramos a palavra de Deus, viva e eficaz, onde formamos discípulos em todo o Brasil, em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida, nesta noite de segunda-feira, neste dia 27 de setembro de 2021, mais uma vez, amados. O Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra exortadora para a nossa amada igreja. Irmãos, se Deus nos promete algo, nós temos que crer, nós temos que confiar, nós temos que agir e viver pela fé como justos. Hebreus capítulo 10, versículo 38, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele ou não se compraz dele. Nós não temos que duvidar das promessas de Deus, nós não temos que murmurar, porque a murmuração, ela traz demônios, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Portanto, nós temos que agir pela fé, nós temos que crer que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. E hoje nós vamos ver as consequências do povo que estava caminhando no deserto, e Deus fez promessas a eles, aí Moisés escolheu 12, mandou que fossem espiar a terra. Somente 2 voltaram com boas novas. Os outros voltaram trazendo terror, trazendo pânico. A terra era boa, manava leite e mel, mas somente Josué e Caleb trouxeram boas notícias, boas novas da terra. Os outros infamaram a terra, causaram pânico e terror em toda a congregação. Aí Deus disse que dos homens de 20 anos para cima não entrariam na terra, que eles seriam consumidos no deserto, que eles ficariam, o número de dias que eles ficaram espiando a terra, ou seja, 40 dias, que eles estariam vagando no deserto, que cada dia corresponderia a 1 ano, e vagaram no deserto 40 anos, até que todos aqueles que de 20 anos para cima morressem. E ali diz também que os filhos, enquanto os pais estavam vivos, os filhos receberam as transgressões dos pais. Portanto, vamos ver o que está escrito em Números, capítulo 13, que tem sob o título: 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Mas nós vamos lá para o versículo 25. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. O fruto da terra era um fruto excelente, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, olha só, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak, ou seja, os gigantes. Eles colocaram pavor, colocaram pânico em todo o povo. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela
ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo, olha só. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ou seja, somente dois dos espias, dois dos homens que foram enviados para espiar a terra, falaram animosamente, confiaram nas promessas de Deus. E quando Deus promete, Deus cumpre. Nós temos que confiar. Nós não temos que olhar para as circunstâncias ao redor. Nós temos que olhar para o que Deus nos deu na sua palavra. Aí nós seremos mais do que vencedores em tudo. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eles estavam olhando com olhos carnais, com olhos terrenos. Josué e Caleb estavam olhando com olhos espirituais, confiando nas promessas de Deus. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vemos no meio dela são homens de grande estatura. E também vimos ali os gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha só, misericórdia, pessoas que, depois de terem visto todas as maravilhas que Deus fez, tirando-os do Egito, tirando da servidão, abrindo o mar vermelho, levando, sendo uma coluna de fogo à noite, os conduzindo à terra prometida, mas mesmo assim eles não confiavam em Deus, fazendo água brotar da rocha, fazendo maravilhas, fazendo maná descer dos céus, vir dos céus. Deus fez maravilha perante eles, mas eles não confiaram no Senhor. Os israelitas querem voltar ao Egito, eles queriam voltar à terra da servidão. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite, Números capítulo 14, versículo 1. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: ah, se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto. Eles mesmos pediram a morte. Olha só, temos que ter muito cuidado com as palavras. As palavras têm poder de vida e de morte. Provérbios capítulo 18: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios capítulo 18, versículos 20 e 21. Portanto, nós temos que tomar cuidado com as palavras que saem das nossas bocas, porque muitas das vezes a pessoa fala uma palavra negativa, ele está decretando uma sentença para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Muito cuidado. Números 14, versículo 3. E por que não traz o Senhor a esta terra? E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo:
A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Olha só, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará. Nós temos que fazer com que Deus se agrade da gente. Isso é uma grande lição para quem quer prosperar. Não precisa fazer nenhuma artimanha, nenhuma peripécia. Agrade o Senhor e faz a sua parte. Trabalhe, invista no negócio, trabalhe, se esforce, mas sempre, primeiramente, Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, voltemos, Números 14, versículo 9. Então, somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-lhes desse o seu amparo, olha só, retirou-lhes dele o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem com pedras, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência os ferirei e os rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Agora olha que Moisés fala com Deus. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E o dirão aos moradores desta terra que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que de cara a cara, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre eles e que vai diante deles. É uma coluna de nuvem de dia, uma coluna de fogo de noite. E se matares este povo como um só homem, as gentes, pois, que ouviram a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Olha só, a sabedoria de Moisés. Portanto, que fique esta palavra abençoada para a nossa amada Igreja Global, e nos dê, Senhor, o restante de noite, segunda-feira, uma semana ricamente abençoada, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Uma boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos.